Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra de meditação para vossas vidas. Ezequiel 22, versículo 30, que fala assim: Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor procurou um homem que estivesse na brecha para interceder em prol daquele povo, e o Senhor não encontrou. Aqui o povo estava no declínio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As lideranças estavam corrompidas. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Os príncipes e sacerdotes estavam profanando o templo do Senhor. Havia sangue sendo derramado, havia injustiça social. Louvado seja o nome do Senhor. Estava um declínio espiritual. Estava um caos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor procura um que estivesse na brecha para interceder pelaquele povo. Se o Senhor encontrasse um, o Senhor disse que não iria destruir. Mas o Senhor procurou e não achou um que estivesse na brecha para interceder em prol daquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quando Deus encontra um homem na brecha, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, intercedendo, o Senhor, ele faz coisas maravilhosas. A Bíblia vai dizer que Moisés estava no monte orando. O povo estava embaixo e o povo faz bezerro de ouro e começa a adorar bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus manda Moisés descer. Está em Êxodo capítulo 32, do versículo 30 ao 33, você vai ver Moisés intercedendo pelaquele povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor não viesse destruir aquele povo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E Deus ouve a intercessão de Moisés. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Abraão, ele intercede por Ló. Está em Gênesis 18, do versículo 23 ao 33, quando Deus fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder e pergunta ao Senhor: e se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria 50 justos junto com o ímpio? O Senhor disse que jamais destruiria. E Abraão ali, ele começa a diminuir o número. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E através da intercessão de Abraão, Deus, ele salva Ló. Louvado seja o nome do Senhor, daquela destruição. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer também que Daniel se coloca como intercessor do povo. Daniel capítulo 9, versículo 16 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus procura intercessor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Sabemos que naquela época a cidade era cercada por muro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E havia um portão na cidade, na entrada, um grande portão, e ela era cercada por muro. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que também havia sentinela na cidade. Havia uma torre de vigia, em cima ficava o sentinela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que naquela época a vigília era dividida em 4 turnos. E havia em 3 horas troca de sentinela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está procurando homem que fique na brecha, sentinela que fique na brecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele sentinela, ele tinha ali por obrigação de ficar acordado, de ficar atento.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com a trombeta em suas mãos, ele era responsável para avisar do ataque do adversário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele não avisasse, a culpa caía sobre ele. Você vai ver isso em Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 33, e versículo 1 ao 6. Quando Deus fala ali para Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o sentinela tinha que ficar responsável de avisar ao povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se aquele povo ouvisse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava livre. E se aquele povo morresse, aquele ímpio morresse, ele morria pela sua impiedade. Mas o sentinela era culpado pelo seu sangue, porque não tocou a trombeta, não deu aviso. Ou seja, Deus nos coloca como sentinela na brecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tampando a brecha para tocar a trombeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus para os ímpios, para os incrédulos, para todos aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Se alguém ouvir decreto, ele é salvo. Se alguém ouvir e não decreto, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que já está condenado. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E nosso sangue está livre, a nossa mão está livre daquela alma, porque nós tocou a trombeta, nós avisou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então aquele sentinela, ele tinha por obrigação ficar atento, louvado seja o nome do Senhor, aos ataques do inimigo. Ele não podia cochilar, ele não podia dormir. Louvado seja o nome do Senhor, porque se ele dormisse, o inimigo vinha à noite passar em revista o muro para ver se tinha brecha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse brecha, ele vinha outra vez com a sua tropa para invadir aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sentinela tinha que estar atento, tampando as brechas com a trombeta em suas mãos para tocar quando o adversário vir contra aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, Abacuque, capítulo 2 e versículo 1, que Abacuque, ele se põe na torre de vigia como um sentinela, esperando o que o Senhor iria falar para ele, esperando a resposta de Deus. Ele disse que se encontrava numa torre de vigia como um sentinela, esperando o que Deus iria falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer encontrar homens e mulheres que estejam na brecha como sentinela, à disposição de fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Isaías 62, verso 6, Deus disse que colocou guarda sobre os muros de Jerusalém, que ficasse clamando. Louvado seja o nome do Senhor de dia e de noite. Ou seja, ele estava como sentinela ali, mas não somente como sentinela de vigília, guardando aquela cidade para dar aviso sobre o ataque do inimigo, mas ali ele estava também com a função de interceder. Isaías 62 e verso 6. Deus colocou sentinela na muralha de Jerusalém para que ficasse clamando de dia e de noite. Deus procura sentinela que esteja de prontidão, vigiando e clamando, vigiando e intercedendo em prol do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém quer interceder, poucos são os intercessores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda existe um remanescente que ainda está na brecha, intercedendo em prol do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus procura intercessor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus procura adorador. João capítulo 4 e versículo 23. Quando a mulher samaritana, ela
pergunta para Jesus qual era o lugar certo que deveria adorar. Jesus diz para ela que a hora vem e agora que os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Este o Senhor procura. Adorador verdadeiro, porque adorador falso tem muito por aí, mas verdadeiro o Senhor está procurando. Deus é um Deus de verdade, louvado seja o nome do Senhor. E Ele procura adorador verdadeiro, que adora o Pai em espírito e em verdade. E não existe lugar específico para o verdadeiro adorador adorar o Senhor. Ele adora aonde ele estiver. Ele adora com a sua ação. Ele adora com seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus procura fiel. Salmo 101, verso 6. Deus procurará os fiéis da terra que anda em retidão, porque vivemos num caos de infidelidade neste mundo. É gente sendo infiel na palavra, no casamento, no namoro, no ministério, no extrato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você não consegue mais confiar em palavras de determinada pessoa, porque fala, mas aquelas palavras são mentirosas, não cumprem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe infidelidade na palavra. Você não vê que a pessoa está sendo fiel na palavra. Onde a Bíblia diz que a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Deus procura os fiéis da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você é um dos tais, Deus te encontrou hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para proclamar o seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Deus procura trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. O Senhor Jesus Cristo disse que pouco são os cefeiros, que a seara era grande, mas pouco era o cefeiro. E ele ia rogar ao Pai para que mandasse cefeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele ia rogar, interceder ao Pai para que o Senhor mandasse cefeiro. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Espero que hoje Deus te encontrou como trabalhador da seara, que esteja pronto para trabalhar na seara do Senhor, anunciar o ID do Senhor Jesus Cristo e dizer que Ele vem e que Ele salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Deus procura gente que dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 11 e versículo 13. O Senhor Jesus Cristo foi procurar fruto na figueira e não achou. Deus está procurando homens e mulheres que dê fruto na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer ave estérea, mas uma ave frutífera. Não só que dê fruto, mas um fruto digno de arrependimento. Deus procura você e creio que Ele te achou aí hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que hoje o Senhor possa contar com você. Bendito seja o Cordeiro de Deus para interceder como um crente fiel, que dê fruto, que trabalhe na obra do Senhor Jesus Cristo, para ganhar alma para o reino de Deus. E assim fique com esta palavra. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está aí na brecha. O Senhor te encontrou hoje para que você venha fazer a vontade e o querer dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estarei intercedendo por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor levante cefeiro para a sua obra, para que o Senhor Jesus Cristo use como uma bênção
para ganhar alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero estar orando por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória. Eu oro agora, Senhor amado, meu Deus, interceda agora, Deus, em prol do teu povo, Jesus amado, meu Deus, eu creio que o Senhor agora, meu Deus, encontrou, Senhor amado, um homem e uma mulher disposta, meu Deus, para fazer o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, levanta o teu povo, meu Deus. Ah, Senhor amado, levanta, meu Deus, para fazer o teu ide, para fazer a tua vontade, meu Deus. Ah, Senhor, levanta com força, com graça, com sabedoria, meu Deus, para pregar o evangelho, Senhor, de arrependimento, meu Deus. Ah, Senhor amado, para ganhar alma para o teu reino, Pai. Eu te apresento cada povo teu agora, meu Deus. Ah, Senhor amado, que se encontra à disposição, Senhor. Ah, meu Deus, para fazer a tua vontade, ó Pai. Ah, meu Deus, unge cada um, meu Deus. Ah, Senhor amado, ah, Senhor da glória, com seu santo óleo, dando sabedoria, graça, enchendo do teu Espírito Santo. Ah, Senhor amado, para proclamar o teu evangelho, meu Deus, o evangelho da graça e de poder, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.